E aí, claro, nosso repórter Fabrício Julião já dava a letra. A expectativa agora é para o início das obras. O que a gente tem para acontecer ainda até lá, até vocês realmente começarem a colocar a mão na massa para construir toda essa nova sede, a Vila Olímpica do governo de São Paulo? Bom dia, Gabriel. Na verdade, a gente passa pela parte de homologação agora do processo, né? Que análise de documentação, tudo isso. Pós-homologação, a gente abre um prazo para assinatura do contrato, com condições precedentes, obrigações de cada, tanto do poder concedente do governo do estado como do privado. E depois, assinado o contrato, começa o prazo para ordem de início, que são normalmente 45 dias, que é daí que começa a contar efetivamente o prazo de concessão dos 30 anos de concessão. Perfeito. E aí, por exemplo, depois de tudo isso, vocês estão estimando talvez algum tempo para que toda essa fase ainda processual, ainda de documentos a serem verificados, de homologação e assinatura de contrato, quanto isso normalmente vai demorar? A gente imagina que entre 90 e 120 dias o contrato já está assinado, já próximo à ordem de início. Assim, o governo do estado, pelo histórico de processo, a gente tem até outros contratos com eles são bem rápidos nessas etapas. Entendeu? Perfeito. E a expectativa para a conclusão das obras a partir do início deste prazo de concessão, o que vocês precisam fazer primeiro antes de efetivamente começar a construir? Bom, a gente tem a parte de projetos, que é a parte muito importante. A gente tem 12 meses para entregar todos os projetos de todos os prédios executivos, instalações, tudo isso. A gente tem uma parte de desapropriações, que a gente tem 2 anos para cumprir, e a parte de realocação das famílias, que também tem um prazo de 2 anos e meio para cumprir essa etapa. Então, fora as obras do centro administrativo, a gente tem a obra do terminal, do novo terminal, que a gente vai tirar o Princesa Isabel, que é na localização atual onde vai ser feito o parque. Então, a gente tem que construir esse novo terminal em até 2 anos. Então, isso é a primeira obra, vamos dizer, fora do centro administrativo, mas ela está totalmente desvinculada à operação. É só uma obra, a gente não opera o terminal, a gente não faz nada. Para começar nos 2 anos e meio, com 2 anos e meio, efetivamente, a obra do centro administrativo, que a gente tem que acabar até o ano 5. Ou seja, a partir da ordem de início que a gente está conversando, a gente tem 60 meses para entregar o projeto para o governo do estado. Perfeito. Então, de 90 a 120 dias, a gente tem aí para o início efetivamente desta concessão. 2 anos e meio para todo esse processo de desapropriações, para realocar essas famílias, para concluir a obra do terminal, e aí sim passa a valer esse prazo de 5 anos para entregar a obra completa. Os 2 anos e meio já está dentro dos 5 anos. 5 anos é o período total, com projeto, com licenciamento, com tudo. Entendi. Desapropriação, então... Perfeito. E aí, por exemplo, dos pontos de atrito foi justamente desapropriações. Os moradores até fizeram alguns protestos na frente da B3 ontem, reclamando da falta de previsibilidade, falta de transparência. Vocês serão os responsáveis por esse processo a partir de agora, é isso? A gente não tem o poder de fazer a desapropriação, né? O decreto de utilidade pública, a DUP, quem faz é o governo do estado. Mas é a gente que toca todo o processo para a emissão da DUP pelo governo do estado. Então, a gente prepara toda a documentação, conversa com os proprietários das áreas, o governo do estado faz a DUP e a gente toca o processo daí para frente. Perfeito. E aí, por exemplo, esse processo de tratamento com os moradores na região já está sendo desenhado por vocês? Essa é uma coisa muito importante, até porque a gente já está com outros projetos de outras concessões na região, então a gente tem uma equipe social grande, a gente sabe que é muito importante a população da região, como que vai atender essas pessoas, tudo isso. Então, a gente está prevendo um time grande para atendimento dessas famílias. Tem uma parte de selagem, cadastramento também prévia que a gente vai fazer, quem são as famílias que estão lá, como que é, qual que é a faixa de renda das pessoas, o que as pessoas estão pensando, estão querendo sair de São Paulo, estão querendo ficar lá, porque a gente tem uma regra de assentar essas pessoas no próprio centro, ali tem uma regra de raio. Então, acho que é um raio-x do que a gente tem de realidade ali do... Perfeito. E aí, por exemplo, a questão de valores a serem pagos para estas pessoas. Também há uma reclamação de que não há clareza de quanto vai ser pago, quanto não. É o consórcio que vai ficar responsável por essa atribuição, por essa tarefa especificamente? Sim, o pagamento é feito por nós. Sim. Grande parte dele é reembolsado pelo governo do estado dentro daqueles 3,4 bilhões de aporte que ele faz. Parte disso é reembolso de desapropriação. Mas quem efetua o pagamento efetivamente é o consórcio. Perfeito. E quem define os valores a serem... Quem define os valores, se vai ser negociado, se vai ser mais a menos, sempre vai ser o consórcio. Perfeito. Mas a propriedade do imóvel sempre vai para o estado, tá? Então o consórcio não será dono dos imóveis. Isso é uma coisa importante. É o estado que desapropria. Eu sou só um mecanismo para isso. Entendi. Entendeu? Você fica ali no meio do caminho, tem os 3,4 bilhões de calção para você... Os 3,4 bi é para obra, para reassentamento, para desapropriação, para tudo. E dentro daí tem mais ou menos 600, 700 milhões para desapropriação de todos os imóveis.